Olá, agradecemos a sua visita. Estamos batalhando para chegar aos 1000 inscritos. Inscreva-se, por favor. A mulher que enganou o Brasil. Surgiu no cenário nacional como uma heroína popular. Era a pastora de fala doce, mãe de dezenas de filhos, conhecida por resgatar jovens da criminalidade e do abandono. Sua imagem de mulher de fé, força e generosidade cativava fiéis, líderes religiosos, artistas e até políticos. Nascida e criada em um subúrbio do Rio de Janeiro, enfrentou uma infância difícil. Desde jovem, buscava uma vida de propósito, unindo a vocação religiosa com o impulso de acolher os rejeitados. Em pouco tempo, transformou-se em um símbolo de esperança, principalmente no meio evangélico. Sua casa passou a abrigar dezenas de crianças, algumas adotadas formalmente, outras sob tutela informal. Era uma casa cheia, caótica, mas apresentada como um lar de amor. Com a ajuda de apoiadores, sua história chegou ao cinema. Um filme biográfico contou como ela superou adversidades para criar mais de 50 filhos. Com isso, sua popularidade explodiu. A fama foi tamanha que ela entrou para a política, eleita deputada federal com ampla votação, apoiada pela força do discurso religioso e pela imagem de mulher guerreira. No entanto, por trás das câmeras, o ambiente em sua casa era muito diferente do retrato idílico. Relações de poder, controle emocional, favoritismos, manipulações e disputas familiares formavam uma teia de tensões constantes. E no centro de tudo estava ela, Flor de Lis, tida por muitos filhos como uma líder espiritual, e por outros, como uma figura opressora. Anderson, o homem que sabia demais. Anderson do Carmo, marido de Flor de Lis, era o braço direito da pastora. Também pastor, tinha um estilo firme e centralizador. Ele gerenciava a igreja, coordenava os projetos sociais e controlava as finanças familiares. Sua figura não era consensual dentro de casa. Muitos filhos o viam como autoritário, controlador, e alguns acreditavam que sua presença limitava a liberdade de ação da própria Flor de Lis. Com o tempo, as tensões aumentaram. Anderson fiscalizava com rigor o uso do dinheiro da família e impunha regras duras. Isso gerava ressentimento em alguns filhos, principalmente os mais velhos, que passaram a vê-lo como obstáculo. Mas, ao que tudo indica, não era só entre filhos e padrasto que surgiam os conflitos. Nos bastidores, Flor de Lis e Anderson também enfrentavam desentendimentos. Disputas de poder e ciúmes, aliados a problemas financeiros, corroíam a relação. A aparência de casal unido começava a ruir, mas longe dos olhos do público. O crime que chocou o país. Na madrugada de um domingo, Anderson foi brutalmente assassinado na garagem da casa onde morava com Flor de Lis e os filhos. Havia voltado de um passeio com a esposa, quando foi alvejado com mais de 30 tiros. A cena foi de horror. Flor de Lis, inicialmente, afirmou que se tratava de uma tentativa de assalto, mas logo as investigações revelaram contradições. Não havia sinais de arrombamento. Nenhum objeto foi roubado. Tudo indicava que o assassino conhecia os hábitos da casa. O crime parecia pessoal e premeditado. A partir daí, a polícia começou a desvendar um plano meticuloso, engendrado dentro da própria casa. Conversas interceptadas, mensagens em celulares e depoimentos de filhos revelaram um esquema sinistro. A morte de Anderson teria sido decidida dias, talvez meses antes, com o conhecimento de vários membros da família, inclusive, segundo as investigações, da própria Flor de Lis. Filhos relataram tentativas anteriores de envenenamento, detalharam o ódio crescente contra o pastor e contaram como Flor de Lis teria incentivado atitudes extremas. Era um plano cruel, nascido da frustração, do poder e da disputa interna. O crime, que parecia um latrocínio, era, na verdade, um assassinato encomendado. A queda. Com o avanço da investigação, diversos filhos foram presos. A trama envolvia tanto filhos biológicos quanto adotivos. Muitos deles disseram que Flor de Lis usava sua autoridade religiosa para manipular emocionalmente os jovens da casa, apresentando Anderson como um inimigo espiritual e familiar. Apesar dos indícios, Flor de Lis não foi presa de imediato, pois gozava de imunidade parlamentar. Sua condição de deputada a protegia temporariamente da prisão. Mas a pressão da opinião pública e o peso das evidências levaram à abertura de um processo na Câmara dos Deputados.
Após meses de tensão política e protestos populares, Flor de Lis teve seu mandato cassado por maioria dos votos. Com a perda da imunidade, a justiça determinou sua prisão preventiva. A mulher que um dia foi símbolo de fé e superação agora usava tornozeleira eletrônica e ocupava uma cela no sistema prisional feminino. O julgamento. O julgamento foi um dos mais emblemáticos da história recente do Brasil. Em um tribunal cercado de holofotes e comoção, os detalhes da trama vieram à tona. Promotores descreveram como Flor de Lis arquitetou, ou ao menos incentivou, o assassinato do marido. Expuseram diálogos comprometedores, tentativas de ocultar provas e a manipulação psicológica sobre os filhos. A defesa tentou mostrar uma mulher acuada, vítima de um ambiente conturbado e da influência de filhos rebeldes. Alegaram que Flor de Lis jamais teria ordenado a morte de Anderson e que algumas provas eram frágeis. No entanto, a narrativa construída pela acusação foi mais sólida. A soma de evidências era devastadora. No final, Flor de Lis foi condenada a mais de 50 anos de prisão. A pena incluía homicídio triplamente qualificado, associação criminosa, uso de documentos falsos e tentativa de homicídio. Outros membros da família também foram condenados. Era o fim de uma era, e o começo de uma longa reclusão. A mulher por trás do manto. Na prisão, Flor de Lis se tornou um símbolo ambíguo. Alguns a viam como uma mártir, vítima de um complô. Outros a consideravam uma figura manipuladora, que usou a fé e o amor maternal como fachada para comandar um crime brutal. Sua rotina passou a ser marcada por solidão, orações silenciosas e reflexões. Algumas vezes, ela concedeu entrevistas nas quais reafirmava sua inocência, chorava, clamava por justiça divina. Em outras, mostrava resiliência, alegando que Deus ainda tinha planos para sua vida. Mas a verdade era incômoda. A queda de Flor de Lis representava mais do que um crime familiar. Era o colapso de um império religioso construído sobre carisma, controle e imagem pública. Um castelo de fé que escondia alicerces instáveis e frágeis. Eco de um escândalo. O caso Flor de Lis não se encerrou com o julgamento. Seu impacto reverberou por todo o país. Igrejas evangélicas se dividiram. Algumas repudiaram suas atitudes, outras continuaram a defendê-la. Na política, o episódio serviu como alerta sobre o uso da religião como plataforma eleitoral e como instrumento de manipulação. A vida dos filhos também se fragmentou. Muitos nunca mais se falaram. Alguns buscaram reconstruir suas vidas em silêncio. Outros continuaram tentando se justificar perante a opinião pública. A família que um dia foi apresentada como exemplo de amor se transformou em símbolo de dor e tragédia. Lições de um caso inesquecível. O caso de Flor de Lis levantou debates profundos sobre religião, poder, maternidade, adoção, abuso psicológico e influência midiática. Mostrou como a fé, quando usada sem responsabilidade, pode se tornar uma ferramenta perigosa. Mais do que um crime passional, foi um drama humano, com personagens reais e feridas que jamais cicatrizarão. Uma mulher que parecia santa, mas caiu como vilã. Um marido que controlava, mas acabou traído. Filhos divididos entre lealdade e revolta.